Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. E o tema do vídeo de hoje é Cultura do Medo. Essas 2 últimas semanas a gente não colocou vídeo, né? Semana passada a gente colocou uma foto e dissemos que iríamos explicar essa foto hoje. E aí a gente vem com esse tema da cultura do medo, porque é uma conversa que eu tenho recorrente, não só com Pete, mas com outras pessoas na rua. E quando a gente fala de medo, quando a gente fala de pânico, tudo está associado a um comportamento social, a um sistema, a uma forma de influência, né, desse sistema, e que em muitas situações a gente acaba não se expressando ou não fazendo algo por medo. Medo de dar consequência, medo do que aquilo pode causar, medo de ter proibições, né, de acessos, de espaços, e o quanto esse medo paralisa. O medo paralisa. E quando a gente fala dessa questão dos acessos, e nesse dia a dia cada vez mais digital e virtual, os encontros têm sido muito escassos. As pessoas têm se visto menos presencialmente, se visto mais pela tela de um celular ou de um computador, e isso traz consequências muito danosas para as construções sociais, né? Para o convívio, para comportamentos simples de afeto, de cuidado, de distração, de discussão de ideias. E aí a gente, quando traz essa cultura do medo, é nesse sentido de que todo extremismo vem através do medo. Todo comportamento de boicote e de opressão vem através do medo. Porque quando a gente tem medo, a gente não progride, a gente não faz nada, a gente se anula e a gente perde a voz, né? A gente perde a nossa postura ativa diante da vida e as coisas apenas vão. Os dias passam, você não constrói nada efetivo porque você se isola, e muitas vezes esse isolamento ele vem também de falta de decisões, de tomada de decisão, né? Falta de coragem, de às vezes numa situação que relativamente parece simples, a pessoa só se anula, porque ela tem medo de uma ameaça, ela tem medo do que pode vir, né, a partir dessa postura, e aí aos poucos as pessoas vão sendo silenciadas. E por isso a foto da semana passada, eu tô um pouquinho rouca ainda, mas por isso a foto da semana passada, porque a gente não pode permitir que nos silenciem. A gente não pode permitir com que o medo conduza o nosso destino. A gente tem que conduzir os nossos destinos, e a gente estando certa do que a gente fala, a gente só precisa falar. A gente só precisa fazer com que as coisas aconteçam, porque não é justo calarem a nossa voz e falarem por nós. Inclusive a gente já falou disso no vídeo passado, quando a gente falou da animação A Fera do Mar. Porque a partir do momento que a gente se cala, outras pessoas falam sobre nós e contam uma versão distorcida de quem nós somos. E independente da gente sabe que existem situações complicadas, a gente sabe que nem sempre é fácil falar ou resolver determinadas situações,
Mas a gente precisa encontrar um meio, a gente precisa encontrar uma forma, porque o que não é justo é que a gente não fale, que a gente não se expresse, que a gente não se comunique e que a gente não conte as nossas versões. Então, hoje infelizmente Pete não está aqui, mas eu precisava falar desse tema, queria que ela estivesse aqui para ela botar as colocações dela, mas eu precisava falar desse tema até para dialogar com a foto que nós colocamos na semana passada. E é impressionante que a gente, quando acontece uma situação, eu estava assistindo um vídeo de Jujut, que ela tem hoje um programa, né, na GNT, mas ela começou no YouTube. E ela fala também sobre esse tema, né? E ela fala uma coisa muito interessante. A gente está tão circulado de coisas negativas que quando alguma coisa sai da rotina, a primeira coisa, né, que vem na nossa cabeça é algo negativo. Exemplo, você tem a rotina de chegar em casa, né? E aí, sempre no mesmo horário. E aí tem uma pessoa, sempre tem alguém na sua casa, né? Um companheiro, uma companheira, sua mãe, seu pai, sua família, sua avó, enfim. E se você se atrasa meia hora, 40 minutos daquele horário que você normalmente chega, a primeira coisa que a gente pensa é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Aconteceu alguma coisa ruim, sabe? E uma rua escura, silenciosa, dá medo. Uma coisa que era para ser natural. Andar sozinha na rua, andar de noite na rua, nós mulheres, dá medo. Então tem muitas situações, às vezes falar, ser mulher e falar diante de vários homens em determinadas situações, dá medo. E como a gente vai desconstruindo isso, sabe? Quais são os meios que a gente tem, quais são as formas que a gente tem, os caminhos para a gente ir desconstruindo isso. A gente precisa começar a falar, nem que seja do mínimo. E que o medo de se indispor não seja uma justificativa para você se calar. Então eu queria falar desse tema porque muitas situações acontecem no dia a dia, não só com a gente, mas com outras pessoas. E o quanto é ruim ter medo. É claro que às vezes a gente é uma postura de precaução, né, e de segurança. Eu não estou falando isso de maneira generalizada, sabe? Porque às vezes realmente é melhor a gente ficar quieta. Mas tem determinadas situações que precisam ser ditas e que esse medo precisa ser superado. Então, eu queria falar sobre isso hoje com vocês. Eu queria que vocês botassem aí nos comentários o que é que vocês acham disso, se vocês deixaram de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa por medo e se vocês já conseguiram superar isso. Curtam, comentem, compartilhem para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.